E aí, gente, tudo bom? Sou o professor Zé Ricker e vou continuar essa nossa revisão agora com a aula 2 de Botânica. Se vocês passaram pelaquela parte de Botânica 1, que tinha alguns termos diferentes, as coisas ficam bem tranquilas agora. Revisando, né? A aula passada de Botânica 1, nós trabalhamos com briófitas e pteridófitas. Briófitas, o principal representante era o musgo, as pteridófitas, as samambaias. A gente chega agora, nessa parte da Botânica 2, com outro grupo, e é bem legal dividir, porque a gente acaba traçando um parentesco entre eles. Briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas, que não possuem flores. Agora a gente vai trabalhar com as gimnospermas e as angiospermas. E gimnospermas e angiospermas, elas são o quê? São fanerógamas, elas possuem flores. Uma coisa que geralmente gera uma confusão nos alunos é que a gente até lembra de uma flor de uma angiosperma. Por quê? A flor de uma gímeno, ela não é uma flor atrativa, né? Se a gente for pensar nas gimnospermas, quem são as gimnospermas? São os pinheiros. Lembra, assim, da Araucária augustifólio, pinheiro do Paraná, Araucária, que a gente conhece. Os pinheiros, eles não possuem flores atrativas, mas elas existem. Que seria, no caso, quem? As pinhas. Uma flor de um pinheiro que tem uma pinha, ela não é uma flor atrativa. Ela é uma flor que vai produzir um grão de pólen e esse grão de pólen será levado, mas não por um vetor específico, vai ser basicamente o vento. Então, se ela tem uma flor que não é atrativa, o vento é o agente polinizador, a gente vai ter o quê? Uma alta produção de grãos de pólen. O grão de pólen, no caso do ciclo reprodutivo, ele vai ser um esporo. E esse grão de pólen, o esporo germinando, né, está associado com o quê? Está associado com a formação do tubo polínico. Uma coisa que chama bastante atenção e é bem marcante no grupo das gimnospermas é que o surgimento do tubo polínico traz uma novidade evolutiva, que é a independência da água para a reprodução. Tanto o gímeno como o anjo não precisam mais da água e com isso, evolutivamente, conseguem conquistar ambientes mais secos. Não precisam daquela umidade que as briófitas e as pteridófitas possuíam. As gimnospermas, elas são vasculares, elas são fanerógamas, são sifonógamas porque possuem, né, a produção do tubo polínico, mas elas têm uma característica bem importante que é um marco evolutivo, que as angios também possuem, né, que elas são espermatófitas. E o que é uma planta espermatófita? É aquela que produz semente. E eu tenho certeza que vocês já chegaram e entraram em contato com uma semente, ou pelo menos já ouviram falar. A semente, numa gimnosperma, é o pinhão. E não confundam, o pinhão não é fruto. O que falta na gimnosperma para a gente considerá-la como um vegetal completo, e é óbvio, vai ter isso nas angios, é a presença do fruto. Tanto que gimnosperma a gente trabalha com as gimnospermas ou sementes nuas. Quando a gente trabalha num ciclo, a gente olha, por exemplo, uma conífera, ela vai ter o quê? Ela vai ter a característica de produzir os cones, de produzir essas flores, que é a pinha, ou o estróbilozinho masculino, que é um pouquinho menor que a pinha, né? Que produz um grão de pólen, que é levado pelo vento até a pinha, aonde fecunda e vai formar o pinhão, a semente, que é comestível, por exemplo. Lembre que numa pinha a gente tem aproximadamente 90 a 100 pinhões. Tá? Esse pinhão, que é a semente, ele vai para o solo. E no solo ele vai sofrer o quê? No solo ele vai germinar e formar um novo esporófito. Esse novo esporófito que a gente trabalha é um novo esporófito que vai ser a planta, que vai ser o pinheiro, que vai ser a araucária, que é o que a gente trabalha mais comumente. Uma coisa que a gente tem que, às vezes, se perguntar, né? Porque o ciclo reprodutivo é sempre assim. Eu tenho um esporófito que forma esporos, que germinam, que formam gametófito, que forma gametas, que fecunda e que forma esporo. Todos os ciclos obedecem essa ordem. No caso, por exemplo, né, de achar o gametófito, olha o que seria o gametófito, é aquele que produz gametas. O tubo polínico é um gametófito. O tubo polínico vai formar gametas. O saco embrionário, que é a parte feminina, que está na escama feminina, o saco embrionário vai formar gametas. E essa fecundação forma um zigoto, forma uma semente, que enfim, vai formar um novo indivíduo. Lembre, as coisas importantes que nós temos associadas com as gimnospermas é essa questão de não ter o fruto presente. E já ter muitas novidades evolutivas, que é, por exemplo, tubo polínico, por exemplo, flor e semente. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais o estudo, a gente parte, por exemplo, para o estudo das fanerógamas, que são as que possuem, né, a fanerógama mais tradicional que nós temos são as angiospermas, que possuem uma flor atrativa. E essa flor atrativa ela é organizada em partes. Como é que a gente chama parte de flor? Geralmente em prova eles falam verticilos florais. Mas não é uma coisa muito didática, não é muito fácil a gente lembrar. Então lembra, partes de uma flor. Verticilos florais são partes de flores.
A gente tem verticilos florais que estão associados com atração, partes de flor que estão associadas com um processo de atração de agentes polinizadores. Elas, agora surgem nas angiospermas flores atrativas, que possuem cores, que possuem sabores, que possuem odores. E isso vai atrair agentes polinizadores, que não é mais somente o vento. A gente tem, por exemplo, compondo uma flor, os verticilos florais atrativos, que serão as corolas, por exemplo. A corola, ela é o conjunto de pétalas, que é geralmente o que a gente vai ver como uma parte bonita de uma flor. Aquela que tem cores, que não é uma regra. A gente, em alguns casos, tem o cálice, que é o conjunto de sépalas, que pode se modificar e ser colorido, mas de forma geral não é. Mas assim, lembra, essa relação é uma coisa que aparece bastante, é importante. Sépala, conjunto de sépalas vai se formar o cálice, pétalas, conjunto de pétalas vai se formar a corola. Nós temos também os verticilos que são reprodutivos. E daí a gente tem partes de flores, da flor que é masculina e parte da flor que é feminina. Eu tenho uma parte masculina, por exemplo, que são os estames. O estames que vocês conseguem ver no desenho, ele é composto por um filete e uma antera. Nessa antera vai ter a produção do grão de pólen, aquela partezinha mais amarelinha. A parte feminina seria ali o pistilo, ou em alguns casos a gente chama de carpelo. Esse pistilo, ele vai ter a parte feminina e ele tem dividido em 3 partes. Tem a aberturazinha da garrafinha, que é o estigma. A gente vai ter o que traz e liga o estigma à parte do óvulo, do ovário ali, que é o estilete. A ideia da polinização chama-se transporte de grão de pólen do estame para o carpelo. Transporte de grão de pólen daquela anterazinha até o estigma, até a flor feminina. Quem que faz esse transporte do grão de pólen? A gente vai ter e o nome do processo chama-se polinização, uma polinização anemófila, que é o vento, continua sendo. Mas a gente tem uma polinização que pode ser, o nomezinho aí também é um pouquinho complexo, que é a ontomófila, a gente chama, que é a polinização pelos insetos. Já devem ter visto em alguns casos, uma abelha, que ela vai de flor em flor. Essa abelha, ela quando faz isso, ela acaba batendo naqueles estames, e carregando um grãozinho de pólen. Esse grão de pólen, ele é composto por 2 partes. A parte ao redor, que a gente chama de exina, ela gruda na abelha e vai ser carregada de uma flor para outra, desenvolvendo o processo de polinização. Pensem um pouquinho. Lá quando a gente tinha nas gimnospermas, quem levava o grão de pólen era o vento. Então, jogava-se um grão de pólen para cima e torcia para que o vento carregasse ele até aquela pinha para deixar aquela escama fértil. Agora não. Agora tem um vetor que vem ali, pega o grão de pólen e leva para outra flor. E isso está associado com o quê? Com uma economia. Elas investem numa flor mais bonita, mas economizam na produção de grão de pólen. Nas angiospermas, o número de grãos de pólen geralmente é reduzido. E eles têm mais funcionalidade. Tá? Nós temos, por exemplo, pode ser uma polinização por insetos. Já devem ter visto uma abelha, às vezes parece que ela tem umas bolinhas amarelas. Aquilo é o grãozinho de pólen. Ela entrou numa flor, foi, atrás de alguma coisa e grudou nela o grão de pólen. Tem uma partezinha externa do grão de pólen que é a exina que gruda. É isso que geralmente gruda no nosso sistema respiratório e pode causar as nossas rinites alérgicas por uma produção de histamina do nosso sistema de defesa. Mas enfim, o que acontece? O vetor agora, a abelha, ela vai carregar esse grão de pólen da antera, a partezinha masculina, até o estigma, aquela aberturazinha da parte feminina da flor. Essa polinização é feita por um inseto, então a gente vai chamar de uma entomofilia. Em alguns casos, pode ser uma ornitofilia, que serão por aves, o exemplo beija-flor. Ou, de repente, uma quiropterofilia, um morcego como sendo agente polinizador, claro que pode. E a gente pode ter também uma androfilia, o homem. Enfim, a gente for trabalhar, por exemplo, em gramado, quando a gente está caminhando no gramado, a gente acaba carregando algumas coisas que grudam na gente. E nesse caso, a gente pode funcionar como sendo nós o agente polinizador. Tá? Entendam bem, processo de polinização. Levar da flor masculina para a flor feminina. O conjunto de verticilos masculinos nós vamos chamar de um androceu e o conjunto de verticilos femininos de gineceu. Isso são coisinhas bem importantes. Mas depois que ocorreu a polinização, nós temos a germinação do grão de pólen. Essa germinação do grão de pólen, ela vai dar origem a quem? Ela vai dar origem a um gametófito. O gametófito chama-se tubo polínico. Esse tubo polínico, ele vai simplesmente descer por todo aquele pistilo. Ele pega, o grão de pólen fica só no estigma, e o tubo polínico se forma, atravessa todo o estilete e chega no ovário.
Chegando no ovário, ele vai liberar os gametas, que são os núcleos espermáticos, ou células espermáticas 1 e 2, que vão fecundar a oosfera e os núcleos polares. O que chama atenção? Quando nós temos o processo da união dos gametas, quando a gente tem o processo da fecundação, um ovário fecundado vai formar quem? Vai formar o fruto. Isso é uma coisa bem marcante. Tá? O fruto, a gente serve, né, e utiliza muito para classificar os tipos de fruto. O que nós temos? Ó? Por exemplo, o fruto ele pode ser um fruto carnoso ou um fruto seco. O pessoal cria técnicas de gravar, eu acho que o melhor que a gente tem que lembrar é que o fruto carnoso é aquele que é hidratado. O fruto seco vai ser o desidratado, entendeu? E a parte de um fruto que está envolvendo a semente, que é hidratada, a gente chama de um pericarpo. O pericarpo pode ser, né, dividido na parte mais externa, que é o epicarpo, a parte mediana, que vai ser o mesocarpo, e o que está mais próximo da semente, a gente chama de um endocarpo. Vamos usar como exemplo, assim, para vocês enxergarem isso, um pêssego. Todo mundo mentaliza um pêssego. O que eu tenho? A casca, aquela partezinha de fora, né, aquilo seria o epicarpo. O que a gente come, o nosso interesse, o mesocarpo. E quando vocês tiram o caroço do pêssego e tem naquela região, naquela cavidade, uma corzinha meio avermelhada, aquilo é o endocarpo. Isso é o fruto e, óbvio, o caroço é a nossa semente. Quando essa parte ela é hidratada, a gente chama de um fruto carnoso. Esse fruto carnoso pode ser dividido em baga ou drupa. Então, fruto carnoso, baga ou drupa. Baga possui semente, laranja tem semente. E olha a diferença. Drupa tem o quê? Drupa tem caroço. No caso, uma ameixa tem caroço, o pêssego tem caroço. Né? O caroço é uma única unidade, semente elas são livres. Né? Esse é o pensamento. Então, fruto carnoso, baga ou drupa, baga com semente, drupa com caroço. E os frutos secos, olha o que a gente tem como frutos secos. Eu tenho, por exemplo, o cariópsis. A cariópsis é aquela que não consegue diferenciar o pericarpo nem a semente. Né? Exemplo, milho, arroz. Sim, no milho e no arroz a gente tem o pericarpo e a semente, só que a gente não sabe nem onde é que está. Por exemplo, ó, quando eu vou para um fruto seco tipo aquênio, é aquele que está ligado a um ponto só. Um exemplo legal que a gente tem é o caju, né? E deve estar pensando, é bem bom, eu adoro suco de caju. A gente não faz suco do caju. Né? A gente não faz suco do fruto caju. O fruto caju é aquela partezinha que tem em cima, que a gente tem na imagem aqui depois. Ó. O fruto, né, é aquela partezinha que a gente chama de castanha, que a castanha seria a parte interna da semente. O que a gente come é um falso fruto. O que a gente faz suco é um falso fruto. Mas já vou falar deles rapidinho, tá? Voltem aqui, ó. Nós temos então o aquênio quando está ligado por apenas um ponto. Vamos usar o caju, o girassol é um bom exemplo também. E os frutos secos, que são aqueles frutos deiscentes, são aqueles frutos que liberam as sementes, os que possuem as vagens. Tá? O feijão, por exemplo, é um bom exemplo. Aquilo vai ficar, aquela vagem, aquele fruto fica seco e vai arremessar as suas sementes. Essa é a ideia desse fruto seco tipo vagem ou legume. Então lembre, frutos secos, cariópsis, aquênio e legume, tá? Ou vagem. E a gente também pode trabalhar com os falsos frutos. É um macetezinho, né? Guardem isso para vocês. Se tu quer saber se um fruto é um fruto verdadeiro, né? Assim, ó, não é 100%, mas ajuda. É, por exemplo, assim, ó, corta no meio. Se tiver semente, é fruto. Quer ver? Ó? Cortei laranja no meio, é fruto. Cortei uma ameixa no meio, é fruto. Cortei uma pitanga no meio, é fruto. Quando a gente vai para os falsos frutos, são aquelas estruturas que, para a gente, geralmente são comestíveis, só que elas não têm semente dentro. Então, elas não vêm de um ovário fecundado. E essa é a nossa definição para um fruto verdadeiro. Se vocês às vezes ficam na dúvida, né? Corta no meio um tomate, tem semente, é fruto. Corta um pepino, tem semente, é fruto. Mas a gente vai para os falsos frutos, né? O cara corta, por exemplo, o caju. O caju não é fruto. Tu corta, por exemplo, né, o abacaxi, não tem semente, também não é fruto. Tu corta o morango no meio, também não tem semente, também não é fruto. São falsos frutos. Eu disse, né? Isso ajuda bastante. Se cortar no meio e achar semente, é fruto. Um caso que não é muito e é um falso fruto é, por exemplo, a maçã. Um falso fruto simples, um pseudo fruto simples. Quando a gente come a maçã, geralmente as pessoas normais comem toda a maçã e jogam fora aquele miolinho. Aquele miolinho fica uma semente ali dentro. O miolinho seria o fruto. A gente come um receptáculo floral desenvolvido, dilatado, que é a mesma coisa que a gente come, por exemplo, num caju. O caju é aquela partezinha que recebe a flor, que é o seu receptáculo. E aquilo que é comestível, aquilo que a gente vai se alimentar. No caso do abacaxi, o abacaxi ele vem e é formado por várias flores. Ele é um caso de uma inflorescência, né? E o que chama atenção? Se vocês olham por fora o caju, o abacaxi, tu vai ter vários pedacinhos. Esses vários pedacinhos seriam cada uma flor, né? Tu cortou no meio e não tem semente, falso fruto.
Uma coisa que chama atenção para a gente, associar também com falsos frutos é a banana. A banana, na verdade, quando tu corta no meio, tu vê alguns pontinhos escuros, né? Deve estar pensando assim, não, mas a banana sim, a banana tem semente. Também não. A banana também é um falso fruto. Né? Na verdade, a banana a gente usa a classificação de chamar de um fruto partenocárpico, que não fecundou aquele ovário, mas mesmo assim acabou formando a estrutura. Lembre, semente, é aquela partezinha de dentro que possui o embrião, 2N, que possui um endosperma, que é o que vai dar a energia para aquele desenvolvimento inicial, que é 3N nas angiospermas, e depois a casca. Isso é uma semente. Se não tiver isso, não é semente. No caso da banana, não tem. Então a banana é um fruto partenocárpico. Eu sei que o nomezinho parece difícil, eu sei que o nomezinho parece estar confundido, mas não tem muito mistério. A botânica, principalmente, é organizar pensamento. A botânica é entender ela em etapas, com algumas características e algumas informações que elas vão aparecer em prova. Essas questões que vão aparecer em prova, você sabe, vocês revisaram, vocês estão no aulalivre.net. Gente, tudo de bom, até a próxima aula, tchau! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.